Acho que a violência aqui no Nordeste, no Sertão, ela vem de muito tempo atrás, né? Ela não foi inventada nem nos anos 50 e nem agora. O próprio povoamento do sertão foi uma espécie de violência, né? Em que você obrigou uma população inteira a migrar para o sertão, né? O gado foi atrás. E antes disso você já tinha aqueles valentes, os valentões, né? O Domingos Jorge Velho, Domingos Alves Sertão, essas pessoas armadas que, né, criaram essa mística da violência, principalmente em relação ao sertão. No geral, o Nordeste tem essa imagem, né? O nordestino forte, o nordestino sertanejo, do nordestino corajoso. Veja, nós temos já desde o início a questão da rebelião dos indígenas, né? Nós temos a questão do Quilombo dos Palmares, a insurgência maior do escravismo se deu o eixo em Alagoas. E no decorrer da história, né, essa região do sul da capitania de Pernambuco era uma região considerada região de fronteira, da fronteira da civilização. E depois o engenho do açúcar, onde os senhores de engenho eles tinham um poder muito grande, econômico e político, e como tal eram muito, digamos assim, fortalecidos nessa condição de líderes das suas regiões. Uma realidade que foi construída a partir dessas coisas, de você ser obrigado a se deslocar para lá, de você ocupar uma região muito hostil, né? Assim, de uma paisagem muito hostil, muito difícil, né? De você aumentar, né, a questão com um falso conceito de honra, né? Tudo é honra, a honra como uma palavra-chave para justificar, como escudo, né, para justificar, digamos, infâmias, né, na verdade. Quando você tem uma sociedade mais urbana e você tem uma sociedade mais rural, evidentemente que na sociedade rural você tem certos parâmetros de honra que chegam aos extremos da violência. Então, essa menção do alagoano violento, ela já nasce com os índios, já nasce com os negros, ela já nasce com os senhores de engenhos brancos. Historicamente, a violência em Alagoas sempre foi uma marca política. Todos os grandes conflitos políticos em Alagoas, eles foram resolvidos ou foram iniciados a partir das divergências e tendo como consequência a violência política. Não eram difíceis você nominar na história de Alagoas vereadores, prefeitos, deputados, jornalistas, médicos, advogados, mortos em confronto político na nossa capital e no interior do estado. Então há todo um caldo de cultura de Alagoas, desde a sua origem e formação, como uma região do sul da capitania que estava fora da urbanização que se começa no Recife, que essa imagem violenta do alagoano se consolidou ao longo da história. Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso, miserável. Almirante Aragão, penso não te aproximes, que porque eu te a violência mato na com minha política, a violência do dia a dia, a violência em si, não é um privilégio, entre aspas, de Alagoas, né? E essa violência está presente em todos os estados, né? Em todos os lugares. Por exemplo, mata-se mais políticos em São Paulo do que em Alagoas, não é? Mas a fama é Alagoas, e eu penso que esse episódio que você está tratando é um dos motivos dessa percepção, né? Exatamente por isso.
Não há outra coisa, porque crimes políticos, em toda Pernambuco tem 200 vezes mais do que Alagoas. A Bahia tem outro tanto. Todo canto tem isso. Alagoas ficou porque foi feito na Assembleia Legislativa. Exatamente na Assembleia Legislativa. A Assembleia para discussão de ideias, não é para ver quem atira melhor. Exatamente por isso. Um deputado foi assassinado por outro deputado na Assembleia Legislativa. Então, isso aí é um palco extraordinário. Simplesmente um palco extraordinário. Você não matou um deputado, matou um vereador, matou um prefeito, não sei aonde, ninguém viu. Aquilo foi na Assembleia Legislativa, numa sessão da Assembleia Legislativa. Na Grécia se dizia que híbris era o ato de insolência, de arrogante, de um simples mortal em relação aos deuses. Então o Muniz seria, assim, na verdade, um simples mortal, na verdade, um funcionário do Ministério do Trabalho que veio para Alagoas e foi aplicar a legislação do trabalho. O Muniz nasceu em Pernambuco, em Uricuri, e formou-se em advocacia bacharel lá em Maceió. E trabalhava no antigo Ministério do Trabalho. Foi ser inspetor do trabalho lá em Maceió e candidatou-se a deputado federal, foi eleito. Ele tinha um eleitorado muito fixo, né? Então, depois de deputado federal, ele voltou a ser candidato a governador. Teve uma votação maravilhosa. O Muniz, como servidor público, que ele era concursado do Ministério do Trabalho, ele exerceu a função com uma capacidade impressionante de servir ao público e colocou toda a sua inteligência e toda a sua disposição no sentido de que os empresários alagoanos, seja do setor têxtil, usineiros ou de outras áreas, cumprissem a legislação trabalhista, que ele era concursado do Ministério do Trabalho. Ele exerceu a função de servidor público com uma capacidade impressionante de servir ao público e colocou toda a sua inteligência e toda a sua disposição no sentido de que os empresários alagoanos, seja do setor têxtil, usineiros ou de outras áreas, cumprissem a legislação trabalhista. E claro que naquela época, como agora também, as pessoas que lutam pelos mais humildes, pelos mais desfavorecidos, eles são combatidos, né? E o Muniz Falcão, ele fiscalizava as fábricas da época, ele olhava se as jornadas de trabalho, elas eram realmente de 8 horas ou eram mais, se a remuneração ela era perfeita, se tinha hora extra, se eram cumpridas horas extras e assim por diante. O que em Alagoas era uma coisa na época completamente inusitada. Significava uma afronta à elite alagoana ela ter a sua fábrica fiscalizada pelo Ministério do Trabalho para saber se tinha crianças trabalhando, se tinha mulheres trabalhando e as condições de trabalho, se a carteira assinada dos trabalhadores, a jornada de trabalho de 8 horas era cumprida, se o salário mínimo era pago efetivamente aos trabalhadores. Isso era a coisa mais elementar da legislação trabalhista da época. Porque o Estado que tinha esse componente feudal, rural, né, coronelístico, e sofreu muita dificuldade. Por exemplo, para não trabalhar nos domingos, ele ia pessoalmente com a polícia e para fechar a loja na Rua do Comércio, ali, fechar, porque os comerciantes insistiam em trabalhar os domingos e não dar ao trabalhador a folga, né, de dar o salário mínimo. E aí uma grande auxiliar desse processo
foi um elemento novo dentro, eu digo novo em termos porque ele vem desde o do final do século XIX, que foram as indústrias têxteis, que têm um papel muito importante, que divide o protagonismo econômico com a cana-de-açúcar, que sempre foi hegemônica. E o Muniz, a partir do seu trabalho como funcionário público, ele exerce uma liderança política que ninguém poderia imaginar que aquele funcionário público conseguisse ter uma relação com os trabalhadores, como o Muniz teve, tão próxima. Porque o Muniz, do ponto de vista ideológico, o Muniz não era um homem de esquerda. Ele nunca tinha passado por perto do Partido Comunista, por exemplo, que era o partido de esquerda da época, ou do Partido Socialista, que foi criado aqui em Alagoas a partir de 1950. O Muniz era o que hoje seria um social-democrata, um homem de centro-esquerda, que queria a legalidade e o cumprimento da legislação trabalhista. Muniz Falcão se elegeu deputado federal em 1951. O menos votado do Estado. Na sua reeleição para deputado federal, é claro, ele foi o deputado federal mais votado do estado de Alagoas. Em 1955, os correligionários lançaram ele candidato a governador do estado. Mas os adversários, é claro, diziam que ele não tinha a menor chance de ser governador do estado. Era uma invenção dos seus correligionários. Mas as pessoas da terra, aquelas mais radicais, que não gostavam, que era de outro partido, então reclamavam que ele era um forasteiro, que não tinha nascido em Alagoas, né? Mas isso não importava porque o eleitorado dele não ia perturbar em nada, porque reconhecia no Muniz um político trabalhador, honesto e dedicado. Então havia um acirramento imenso, chegando até violência, entre o grupo de Arnon de Melo e o grupo de Muniz Falcão. A situação era essa, uma situação muito acirrada entre os partidos. Ele ganhou, né, mas o Arnon de Melo sempre lutando contra ele. A polarização entre as forças políticas de Alagoas e do resto do país, ela é herdeira nos anos 50 de todo o processo complexo que vem da Revolução de 30 e do golpe de Estado de 37. Muitas das vezes misturando esquerda e direita em posições radicais de alianças eventuais e de conflitos muito duros em determinados momentos marcantes da história do país e de Alagoas também. O Muniz se projeta nessa situação. A aliança que ele consegue construir com os trabalhadores que estavam agrupados nos partidos trabalhistas, PTB e PSD, que tinham uma forte ligação com os trabalhadores. Com o Partido Comunista, que estava na clandestinidade, mas que tinha também uma forte ligação com os trabalhadores. O Muniz conseguiu unir o trabalhismo e o comunismo, os trabalhistas e os comunistas em Alagoas, numa ampla aliança. A emergência do Muniz, ele surge num quadro muito rico, num painel extraordinário de transformações e de mudanças. Então, é quando você vai verificar, com o censo de 50, que a população rural, que sempre foi hegemônica, predominante, 80%, ela passa a ser a metade. Então, começa a empatar ao processo de urbanização, a área urbana com a área rural. E é evidente que isso cria tensão, que isso cria choque, que isso cria violência, que isso cria lutas e conflitos. E esse conflito se acentua porque a tradição feudal, a tradição rural, a tradição dos coronéis vai conflitar com o mundo urbano. E a eleição do Muniz, ela começa a ser desenhada a partir de 54, da eleição da capital, de prefeito da capital. Quando 2 candidatos, dos 3 que disputaram as eleições, 2 candidatos eram do bloco do Muniz.
o médico Sebastião da Hora, que era um velho comunista que tinha sido preso com Graciliano Ramos em 1935, que estava no PSB. E o Partido Comunista que apoiava o Sebastião da Hora. E o outro candidato é o vitorioso, o Abelardo Pontes Lima. Então, Muniz Falcão é eleito governador de Alagoas, significando a volta do trabalhismo, digamos assim, varguista, ao poder. Então, juntavam-se nessa aliança de Muniz Falcão sindicalistas, esquerda e centro-esquerda, os empresários rurais do sertão, basicamente, numa posição tradicional e que é fortalecida com o casamento de Muniz Falcão com a filha do comerciante Humberto Mendes de Palmeira dos Índios. Então, ela é uma aliança que envolve segmentos econômicos em oposição à agroindústria açucareira. Então, esse processo de industrialização que vem no final do século XIX e que chega até 50, é onde o epicentro dela são exatamente as vilas industriais de Pilar, de Maceió, né? Alexandria, Fernão Velho, Rio Largo, São Miguel dos Campos, Duas, Veracruz, etc., Penedo. Né? Eu vivi muito isso como menino lá na minha terra, porque havia uma rivalidade muito grande entre o São Miguel dos Campos urbano, que São Miguel era extremamente rural, mas tinha seu núcleo urbano, com a Vila Operária de Sebastião Ferreira e da Vila de Veracruz, porque os operários se empoderavam e não se julgavam inferiores às famílias tradicionais. Ele tinha o salário mínimo, ele tinha as férias, ele tinha a água encanada, ele tinha a escola, ele tinha a saúde. Então, essas vilas operárias foram que deram exatamente a vitória a Muniz Falcão, porque nessas vilas tinha um componente de rebeldia muito grande, existia uma adesão muito grande aos ideais de esquerda nessa época e se confrontava com o rural. Aonde tinha fábrica têxtil, o Muniz foi bem votado. Por quê? Porque você tinha a organização dos trabalhadores, você tinha a organização tanto do PTB quanto do Partido Comunista. Então, essa relação que o Muniz conseguiu fazer, selar na história de Alagoas, ela é única naquele momento. Olha, o Muniz Falcão foi um governador que realmente fez um trabalho fantástico aqui em Alagoas, em relação à população mais pobre, as pessoas que mais precisavam. E todo o esforço e a dedicação dele era voltado para o bem-estar da população como um todo. Na época, a maior força política do estado de Alagoas, na área econômica, era o plantio da cana-de-açúcar, os usineiros. E quem comandava a política de Alagoas eram os usineiros, porque eles ajudavam aos candidatos a se elegerem. Para começo de história, a ligação asfáltica, não sei se vocês sabem, com certeza vocês sabem, Alagoas, Pernambuco, foi feito por Muniz Falcão com dinheiro, com recursos exclusivamente do Estado. Segundo o Centro de Saúde, na Maravilha, o Fórum, Estação Rodoviária, obras em todo o Estado, colégios, escolas em todo o Estado. Todas essas CODEAL, CEAL, CASAL, todas essas AUS que existiam aqui, as empresas e agências de desenvolvimento, elas foram pensadas no governo do Muniz, por uma figura importantíssima que trabalhou no governo do Muniz, que foi uma figura que agregou muitos técnicos e muitos pensadores do desenvolvimento de Alagoas, que foi o Beroaldo Maia Gomes. Beroaldo Maia Gomes Rego, né, que era um economista, um engenheiro economista, que foi um assessor extraordinário do Muniz, como outros, Fernando Cardoso Gama, Vinícius Maia Nobre, que começou esse ciclo de técnicos dentro da política, né, de você dar uma racionalidade. E isso é urbanização, porque o rural,
Por que o coronelismo? Porque a tradição, não, é a família, é o amigo. Você coloca nos cargos os amigos, a família, né? A perpetuação do poder. Enquanto que o urbano, a sociedade urbana, ela gere com a gestão, com a racionalidade, com a técnica. Então ele foi um sujeito modernizador nesse sentido. Ele atraiu para o governo o que tinha de mais significativo do ponto de vista do planejamento e da infraestrutura de Alagoas, do desenvolvimento de Alagoas. O Beroaldo tem um papel importante nesse pensar, né? Nesse pensar a CEAL, pensar as rodovias, pensar o planejamento estratégico, que também não era uma iniciativa própria dele, né? Ele era uma das pessoas da relação do Celso Furtado, que vem também dentro do governo Vargas, né? Dentro do governo de Kubitschek, e vem com essa ideia do nacionalismo, do desenvolvimento sustentado, do desenvolvimento da industrialização. Naquela época, que o Estado não tinha recursos. E era dificílimo o governador do Estado conseguir verba com o governo federal. E tudo isso ele fez com recurso do próprio orçamento do Estado de Alagoas. Todo o planejamento que o Muniz, no governo Muniz, foi montado, foi criado, foi pensado, ele foi executado com um viés conservador no governo do Luiz Cavalcante. Naquela época, a UDN tinha o que a imprensa chamava de banda de música, que eram os seus melhores oradores. Tinha, acho que 10 ou 15 deputados udenistas, como Carlos Lacerda, Prado Kelly. O que tinha de melhor na UDN, em termos de oratória, era mobilizado para combater os governos do PTB, governos ligados eventualmente a dos partidos mais populares, né? A UDN tinha a pretensão de ser a elite nacional e, como tal, governar o país. Lá estariam os gênios da raça, não é? Todos eles liderados por Lacerda e Afonso Arinos, que realmente era uma figura extraordinária. Toda essa gente se juntou para isolar o governo de Alagoas a partir do apoio dado pela UDN local. Então, quando você junta todas essas peças num quebra-cabeça, o governo do Muniz ele foi completamente cercado pela elite local e pela imprensa e pelos grandes líderes nacionais. Ele derrota Arnon, ele derrota Rui Palmeira, e isso nunca foi aceito. O Estado estava conturbado, a sociedade muito radicalizada, e tinha uns focos de violência em Palmeira dos Índios, em Arapiraca, em Murici, e daí montaram um impeachment para impedir Muniz Falcão de governar o Estado. Muita gente diz, o governo Muniz Falcão foi um governo progressista, que contrariou os interesses das oligarquias, que foi um governo que prestigiou os sindicatos, que reformou o Estado, vamos dizer assim, deu diretrizes de administrativas, né, modernas ao Estado. Tudo bem, eu não sou contra esse posicionamento. É verdade, ele realmente fez mudanças importantes, né? Criou a CODEAL, enfim, fez obras importantes. Mas a questão é que, juntamente com isso, o governo Muniz Falcão não conseguiu conter os seus correligionários políticos. O governo Muniz Falcão ele ficou assistindo de camarote, não é, as pessoas serem assassinadas assim no Estado. O motivo principal é a tensão entre o urbano e o rural, entre uma sociedade tradicional e uma sociedade que anseia pela renovação do após-guerra. E, evidentemente, que dentro desse quadro você tem a questão principal. O que é que motivou essa tempestade política,
né? Essa tormenta que atravessou as fronteiras do Brasil e foi para o exterior, Correio de la Sera, Time, o Jornal do Brasil, a Tribuna da Imprensa, o Globo, etc. Todo, no mundo todo se ouviu desse processo do Muniz. Estava havendo uma tensão entre o tradicional e o novo, entre o urbano e o rural, entre o sistema político existente e um outro sistema que se ansiava o populismo contra o conservadorismo, né? Mas houve aquele desencontro, desacerto com alguns deputados, né? Porque o governo, para trabalhar, tem que ter maioria, se é um presidente no Congresso, se é governador na Assembleia. Se não tiver a maioria, não consegue governar. Como governador, o Muniz ele aplica um golpe na elite alagoana, e assim a elite alagoana se sentiu golpeada, quando ele institui a taxa dos 2% sobre o açúcar e o algodão. E o Muniz Falcão não queria fazer nada além do que ampliar a rede de escolas e ampliar o atendimento médico no interior. Alagoas, que já tinha vivido uma grande ampliação nas escolas no governo na interventoria do Osman Loureiro, e construiu num período 19 escolas, no período do Muniz, o Muniz queria ampliar isso, dar mais acesso à população pobre a estudar na escola pública. E não era esse o entendimento de uma grande maioria rica, que quanto menos entendimento houvesse para os empregados, maior domínio eles teriam. Essa política de desenvolvimento mental e intelectual do povo alagoano foi que criou uma ojeriza e uma dificuldade para o desenvolvimento da política governamental do senhor Muniz Falcão. Na verdade, a taxa entrou como um elemento motivador. A taxa pró-economia, educação e saúde, ela entrou como um elemento motivador. Foi o principal? Não, o principal é a ruptura, é a tensão que existe entre o novo e o tradicional. Ela foi votada, o governo queria um imposto de 2% sobre as exportações do açúcar, né? E, claro que isso teve um bloco contrário, tanto que deputados que eram favoráveis ao Muniz passaram para a oposição. O que ocorria era o seguinte: no início do governo do Muniz Falcão, começaram a haver muitos assassinatos de políticos, principalmente ligados ao DN, e tinha assim, começou a haver esse temor, né? Porque começaram a matar vereadores, prefeitos, e a impunidade reinando. O Oséias Cardoso se autoexilou em Pernambuco, e depois o caso do Marques da Silva, né? E o Marques da Silva fez aquela carta testamento, dizendo que ia ser assassinado, dizendo o nome das pessoas que iam assassiná-lo, dizendo como seria feita a emboscada para matá-lo. Essa carta foi lida no Congresso Nacional. A carta do Marques da Silva, aquela carta que é como a carta do Getúlio, uma carta assim, emocionalmente muito forte, né? De saber que estava sendo preparada a morte dele, Arapiraca, etc. E aí você cria isso aí, exatamente uma figura de um governador fraco, que não era verdade, de um governador omisso e cúmplice da violência que se instalou definitivamente em Alagoas com a chegada dele. A violência política ela sempre existiu, ela foi uma marca da história de Alagoas. Ela sempre existiu. Nos anos 30, por exemplo, no governo do Osman Loureiro, houve um pacto entre as forças políticas para reduzir a morte. E lá morreram vários. Rodolfo Lins é um dos exemplos de que foi assassinado naquele período, nos anos 30. Mas a cada período você tinha. O governo do Silvestre, ele era um governo dos mais violentos que Alagoas já teve. O Silvestre mandou invadir a Assembleia, o Silvestre mandou apedrejar o Tribunal de Justiça. E o Silvestre ordenou a morte do pai do Oséias Cardoso. Então,
havia uma violência institucional no governo do Silvestre. No governo do Arnon ocorreram várias mortes de políticos. Então, as disputas oligárquicas ou interoligárquicas, ela acontecia em Alagoas, não no governo do Muniz Falcão, em todos os governos anteriores. Então, a violência era marca. Por que se esconde o real motivo do impeachment e imputa a violência? Porque é mais fácil. Então, não era o Muniz que era um advogado da violência, ao contrário. O Muniz era um sujeito muito diplomático nessa área, mas as suas bases e a sua oposição, ela disputava invariavelmente o poder local a partir do poder de mando e, sobretudo, da força bruta. Isso acontecia em todo o interior de Alagoas e durante muitas décadas. O governo Muniz Falcão foi o governo mais violento que existiu até então. Isso os seus adversários proclamavam. E eles diziam, e faziam toda essa formação imagética da cumplicidade do Muniz Falcão, da sua fraqueza e pusilanimidade, que não é verdade. Ela tem antecedentes, porque os fatos históricos têm antecedentes. Eles começam no governo O governo do Muniz Falcão foi mais violento? Não. Veja quantas mortes você existe no governo de Arnon de Mello. Veja quantas mortes existem no governo de Silvestre Péricles. Veja quantas mortes existem no governo de Osmar Loureiro. Superaram em muito o governo do Muniz. São tensões acumuladas que existem nos municípios. A morte de Luiz Redene, em Pão de Açúcar. A morte de João Beltrão, o pai de João Beltrão, desse deputado atual, lá em Coruripe. Né? A morte do franciscano, que foi uma coisa que estarreceu. Então, não foi o governo do Muniz. Ele teve menos mortes, mas esses conflitos, eles estavam instalados. Então, toda uma máquina de publicidade, de propaganda da época foi criada em torno do Muniz, que o governo do Muniz era um governo violento. O governo do Muniz não era um governo violento. Violento era a política em Alagoas. Mas você tinha, por exemplo, uma máquina fantástica de comunicação que o Arnon de Mello criou. O nome do Arnon, nacionalmente, era um nome muito conhecido. O Arnon era um dos personagens da imprensa nacional. E disso, as classes dominantes aproveitaram e forçaram os deputados a criarem um impedimento jurídico para o governo do Muniz Falcão. Muniz perdeu a maioria dos deputados, na época eram 35 deputados. Muniz perdeu, a oposição passou a ter 22 deputados e o Muniz ficou com 13 deputados. E aí as classes dominantes se aproveitaram desse assassinato para perseguirem o Muniz Falcão, atribuindo o Muniz o conhecimento do ocorrido, do assassinato do deputado Marques da Silva. E que o Muniz não tinha nada a ver com isso, porque nos municípios, não só em Arapiraca, mas em quase todos os municípios de Alagoas, haviam problemas internos entre grupos que disputavam o poder. Olha, no início do processo de impeachment, nós não imaginávamos que tomasse um caminho tão perigoso como começou a tomar, o radicalismo. Eu, assim, comecei a ter, assim, uma compreensão maior desse episódio quando eu já comecei a entrar na faculdade de Direito, né? Porque até então, assim, eu achava que aquilo ali que eu via tinha sido uma aventura, assim, que meu pai tinha participado, trocar tiro, assim, num órgão público. Aquilo ali, para mim, era uma coisa, assim, até surreal. Em 57, eu era aluno ginasiano do Liceu Alagoano, o Colégio Estadual de Alagoas. E nesse dia, o colégio fechou. Cerca das 13 horas, o diretor do colégio reuniu
todos os alunos do ginásio no pátio externo, aqueles que puderam estar lá, outros já tinham sido mandados embora da esquina, para dizer que fossem todos para casa, que o momento era de tensão, poderia ocorrer um caso mais grave, além daquilo que se imaginava. Eu, rapazinho, 14, 15 anos, eu frequentava muito a Assembleia Legislativa. E eu, meninão, habituado a todo domingo ir ao Ideal, Cinema Royal, assistir aqueles seriados, mas não tinha dinheiro. E eu me entrosei na Assembleia com funcionários, com os deputados, e eles me chamavam de menino. E eu fiquei como menino da casa. Então, o que era que acontecia? Quando eles queriam comprar uma coisa, tinha um bar em frente à Assembleia chamado Toca. Aí ele dizia, menino, vem cá, vá comprar isso assim na Toca. Eu já ia alegre, porque eu sabia que o troco era meu. Então eu fiz aquela amizade. Quando foi um belo dia, eu chegava sempre 1 hora. Chegava do colégio, eu estudava bem pertinho, ali no Colégio Guido. Eu ia direto, tomava banho, almoçava e ia direto para lá, que era para ganhar o trocadinho dos deputados. E encontrei no plenário da Câmara, da Assembleia, uma coisa completamente esquisita. Sacos de areia, como é que chama? Trincheiras, né? Na mesa da presidência. Mas eu notei aquilo ali, eu não pensava em nada. A mesa diretora, que era opositora, montou uma barricada atrás das mesas. Sacos de areia da praia, armas de alta periculosidade, né, armas pesadas. Estava tudo preparado para ser uma guerra. Ninguém pode negar isso. Não vai para uma Assembleia colocar uma proteção com sacos de areia para os tiros não atingirem os deputados. Eu me lembro que meu pai dizia assim, olha meu filho, eu evitei a morte de muita gente quando procurei Lamenha e disse a Lamenha, ó Lamenha, você vai ser o primeiro alvo do pessoal. Porque para não ter essa sessão, o que é que eles vão fazer? Eles vão matar o presidente. Porque matando o presidente não tem sessão. Aí ele disse, olha, Lamenha, eu tenho uma ideia. Vamos colocar barricadas de areia, né, na frente da mesa, porque se atirarem na mesa, você vai ter como ter uma proteção. Os 13 deputados, quando tomaram conhecimento disso, foram armados de metralhadoras vestidos com capas de chuva. No verão, calor, e os deputados chegando para uma sessão da Assembleia Legislativa de Alagoas, de capas, e embaixo das capas as armas pesadas, inclusive meu pai. Quando o deputado Zé Unias passou por mim, que era o mais chegado a mim, passou a mão na minha cabeça e disse, menino, vá para casa que a coisa aqui não vai ser fácil. Aí entraram todos de capa. Aquelas figuras emblemáticas do Claudiano Lima, dos deputados entrando com aquelas capas de chuva a 40 graus, à sombra, em setembro, elas representam muito isso com a metralhadora. As metralhadoras representam muito um momento de radicalização muito forte. Todo mundo sabia que aquilo ali ia ocorrer. Todo mundo tinha consciência que aquele dia ia ter bala, ia ter morte, né? De ambos os lados, porque você sabe que os deputados eles fizeram um pacto, os oposicionistas, de nenhum faltar à sessão. Quando o arcebispo e o próprio governador municipal convoca os seus deputados para que não fossem no dia, que esvaziasse a sessão, ele disse, não, isso é uma questão de honra, né? Uma questão de honra, e nós iremos para não ir armado. Não, nós iremos armado, só por cima do nosso cadáver. No dia, na parte da manhã, ainda me lembro desse detalhe, eu fui em casa dos meus pais, lá no Farol. Meu pai estava fazendo a barba, isso antes do almoço.
Aí estava indo a barba e disse: essa é o último dia que eu faço a minha barba. Todos estavam armados. Não existia nenhum deputado que não tivesse armado ali naquele evento. Armados com armas de grosso calibre. Não era só pistolas, não. Eram metralhadoras, eram granadas, eram armas assim do exército mesmo, né? Comentaram na época, e eu acho que tem veracidade, que o Natalício Tenório Cavalcante, que era da época da UDN, também mandou armamento lá de Duque de Caxias. Você vê que, por exemplo, os deputados da situação, eles saíram do palácio, armados do palácio, e foram direto para a Assembleia, com capas de chuva, né? Com metralhadoras. E os deputados estavam lá dentro também, tinham metralhadora também, né? E estavam lá com um armamento pesado para defender o que eles julgavam correto. Oséias Cardoso eu admirava muito pela fama, né? Ele era famigerado. Oséias Cardoso, eu olhava para ele na cadeira, cercado de sacos de areia com 2,45, porque ele não podia usar uma. Porque se ele usasse uma 45 e colocasse no lado, ele ia andar troncho. Ele tinha que andar com as duas. Ele só não. Ele, Abraão, tinha que andar com duas armas, que era para equilibrar o corpo. E foi criada uma praça de guerra dentro do plenário da Assembleia Legislativa, né? E aconteceu um tiroteio, né? Que culminou com a morte do meu pai, e, se eu não me engano, 6 ou 7 pessoas, deputados feridos. Quando silenciou tudo, a polícia invadiu. Invadiu entre aspas. Entrou na Assembleia, evacuou, veio o movimento daqueles carros oficiais, ambulâncias, levando os feridos, as taquígrafas todas deitadas no chão, e esvaziaram a Assembleia. Eu fui para casa, só quando cheguei a casa foi que me deu uma tremedeira nas pernas, foi quando eu vim ter medo. Foi um negócio muito sério. Quem é que não tem medo? Ouvir um barulho daquele de metralhadora e revólver. E muita gente, deputado, policiais, para um lado e para outro, naquele movimento hostil e cheio de enfrentamentos. Entrou naquela área da Assembleia Legislativa, ninguém passava, nem carro, nem nada. Ficou aquela expectativa de um desfecho maior, de mais mortes, confrontos. Meus livros caíram na rua e eu não tinha para onde correr. Subi a ladeira da catedral e fui bater lá na igreja de São Gonçalo. Lá, o trânsito na rua Miguel Palmeira também estava impedido. E eu desci para o bairro do Poço, fiz um círculo lá pela praia para voltar para casa. Quando cheguei na Praça dos Martírios, outro piquete em frente ao Palácio do Governo. Eu fui chegar em casa 10 horas da noite. Foi um cenário de guerra, assim, a descrição que você tem dos fatos nesse dia fatídico, ele foi de uma guerra dentro de Maceió, né?
Posterior a isso, houve uma sessão no quartel do Exército, na época era 20º Batalhão de Caçadores, e só foram os deputados, os 22 contrários, e eles votaram o impeachment do Muniz. Muniz foi afastado e a Justiça retornou ele ao mandato uns 8 meses, um ano depois. Esse episódio, pela violência com que ele foi revelado, um conflito entre poderes, entre o executivo e o legislativo e o judiciário, que também tinha muitos membros dessas famílias ilustres envolvidas, ele efetivamente foi um episódio que marcou a história, não só a história, mas o imaginário das pessoas. E aí você tem muitas versões, muitas explicações, né, nem sempre carregadas de racionalidade, de imparcialidade. E como ele marcou e teve esse coroamento, esse clímax da violência, a escalada de violências que teve nos governos anteriores e que prosseguiu no governo Muniz, com o impeachment, é como uma tempestade. Ribomba os trovões, os relâmpagos clareiam, a chuva desce copiosa, mas depois emudece, tranquiliza. O silêncio sobre o Muniz, por parte principalmente dos atores que trabalharam para o impeachment e que aconteceu como desfecho aquele tiroteio na Assembleia com a morte do deputado Humberto Mendes, é o silêncio da vergonha. E em 63 anos, poucos daqueles atores falaram sobre o que aconteceu. E de todos aqueles atores, o Teotônio Vilela é a figura que melhor resume o impeachment, as circunstâncias do impeachment. O Teotônio, ele fez não é uma autocrítica, mas uma meia-culpa, falando dos erros. Porque aquilo ficou manchado na história de Alagoas como uma vergonha você tirar um governo com aqueles argumentos. Não tem como justificar. As divergências num Congresso, numa Assembleia Legislativa, num corpo legislativo, ela tem que ser desenvolvida com a palavra, com a inteligência, com o gesto, não pode ser com a violência. Não resolveu nada. O Márcio Moreira Alves, ele dizia no seu livro sobre o Teotônio, que foi uma das figuras participantes disso, e que também se calou definitivamente, que foi um acérrimo opositor do Muniz Falcão, e que confessou ao Márcio que foi um erro. O que é uma coisa, do ponto de vista político e do ponto de vista pessoal e intelectual, honestíssima. O sujeito participou do impeachment, de arma em punho, tem fotos do Teotônio armado, e foi um dos principais teóricos daquilo lá, o Teotônio, porque era um dos deputados mais ativos e um intelectual. E o Teotônio vai construindo a sua narrativa de autocrítica a partir dos erros que foram cometidos naquele momento e que acabou em sangue, né? E acabou em sangue. E o Teotônio era um membro da elite alagoana. O Teotônio não era um membro da esquerda alagoana, ele era um membro da elite alagoana. Era um usineiro. Então ele tem teve a hombridade de fazer a sua autocrítica. Isso é uma mancha na história do Brasil, não é somente em Alagoas, né? Isso eu insisto. Assim como, eu vou voltar ao Tenório, o Tenório foi só um alagoano que se defendeu naquela selva, só isso.
Ele não é melhor nem pior do que ninguém daquela área. Ele foi só um homem que, nascido em Alagoas, saiu daqui muito jovem, mas nascido em Alagoas, que se defendeu desse faroeste caboclo, como disse depois o Renato Russo, né? Dessa coisa de você, enfim, você tentar matar a ideia do outro. Não combater, superar, mas a matar, acabar, eliminar. Então, essa coisa da eliminação, como prática política, né, eu acho que é o mal a ser combatido. Desce no aeroporto de Maceió o avião que conduz o presidente da República para sua visita a Alagoas. O mundo oficial alagoano recebe o chefe do governo com o governador Muniz Falcão à frente. A negação da memória do Muniz, ela é intencional, ela é pensada. Só que uma figura como Muniz, ou como qualquer outra figura importante da história, você não consegue fazer com que a população esqueça. O Muniz, ele ressurge. E ele ressurge aí graças do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da divulgação do governo do Muniz, a partir do trabalho do professor Douglas da Prata. Esse é um ponto importante para uma espécie de ressurgimento da figura política do Muniz e, sobretudo, do governo do Muniz Falcão. Muniz era um homem valente, porém pacífico. Passou para os trabalhadores durante um curto período, mas um período marcante da redemocratização, a imagem de pai dos pobres, pai dos trabalhadores, e teve ao seu lado uma base política, eleitoral, sólida, que havia sido construído durante todo o período da ditadura. Então, o Muniz não pode ser considerado nada mais, nada menos do que o político mais importante de Alagoas, que foi ao Poder Executivo, que chegou ao Poder Executivo pelo voto do século XX. Então, o Muniz, ele é vítima, nesse processo, o Muniz é vítima da difamação e vítima da violência. O Muniz é a vítima. Evidentemente que as famílias enlutadas por disputas de vereadores, de deputados, que foram assassinados, que foram ameaçados, são vítimas também. Mas o Muniz, como chefe de governo, ele é vítima da armação da elite. A elite armou para o Muniz para acabar com o governo do Muniz. Quando você dizia que alguém era da UDN, você estava dizendo que essa pessoa representava a elite do Estado, mas a elite arrogante, a elite que desconsidera o mais pobre, que não reconhece o direito do trabalhador, o direito do servidor público, que está sempre preocupada em acumular riquezas. Então, essa era a imagem que a UDN da época passava. E daí a popularidade do Muniz. Muniz era o anti, e era reconhecido pelo povo exatamente por essa imagem que ele passava. Ele era extremamente popular, extremamente comunicativo. Ele queria que todos pudessem chegar a ser educados para que pudessem definir o destino das suas próprias vidas. E ele terminou o seu governo deixando um exemplo de administração pública séria, com objetivos econômicos, educacionais e financeiros resolvidos e, fundamentalmente, com respeito à dignidade legal do país e do Estado. Deixou, até muitos anos, as pessoas com saudade do governo dele. Você ia naqueles bairros pobres, principalmente, né? Você entrava e você via fotografia dele na sala. Todas aquelas casas tinham fotografia dele. Ele já morto, mas eles mantinham fotografia.